Amigos e amigas, temos agora a fuga das galinhas, ou melhor, dos vira-latas, traidores da pátria, aliás, a pátria. Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e pretende ficar lá mesmo. Eduardo Bolsonaro confirmou a fuga aos Estados Unidos, silencia do mandato de deputado e ainda por cima tem a pachorra de ameaçar Alexandre de Moraes lá dos Estados Unidos. Surreal isso. Bom, para um cara que dizia que bastasse um cabo e um soldado para dar um golpe no país, intervir militarmente no país, agora se acovarda, né, perante o STF. Tem medo do Supremo e vai fugir para os Estados Unidos. E ainda falando em direitos humanos, para um cara que vivia com a camisa do brilhante Ustra, né, que torturava, enfim, vocês já sabem, né, torturava crianças, mulheres, etc. Né, e um babaca desses, um covardão desses, frouxo, agora vem falar de direitos humanos. Ele está lá nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, pedindo sanções contra o Brasil, dizendo que está vivendo uma ditadura aqui. Só que a gente sabe que desde o comício que tivemos em Copacabana aí uns 2 dias atrás, né, o foco e o tema principal é tirar o STF, é acabar, dissolver com o STF. Bolsonaro falou 50 para o Senado, 50 para mim. Se eu for eleito de novo, eu garanto que o Brasil vai mudar. Ele quis dizer que o Brasil vai mudar radicalmente, é isso, acabando com o Supremo Tribunal Federal para implantar a sua ditadura. Outro dia o Bananinha estava lá junto com o Steve Bannon, né, onde ele deu um palanque aí para nazifascistas, assumidamente nazifascistas, né, fez um sig-heil lá, o Steve Bannon, e depois chamou Eduardo Bolsonaro no mesmo evento para falar e dizer que o Eduardo Bananinha, né, seria presidente do Brasil. O objetivo é claro, é constranger Alexandre de Moraes, ir lá fora, né, e ter o Alexandre como alvo principal para poder salvar o papai da prisão. Todo esse movimento conspiratório contra o STF é para salvar o Bolsonaro, tá? Não tem outro motivo. Para implantar uma ditadura e salvar o Bolsonaro da cadeia. E aí o Bananinha tem se aliado com figuras da extrema-direita estadunidense para pressionar o governo dos Estados Unidos a impor retaliações contra o STF, né? Ou melhor, Alexandre de Moraes. Veja só que o Alexandre de Moraes é o relator do inquérito sobre a tentativa de golpe, né, e até mesmo sanções contra o Brasil de Eduardo Bananinha. Cara, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo chorando, né, fez um vídeo assumindo que foi lá para os Estados Unidos para conspirar contra o Brasil, né, tentar derrubar o Alexandre de Moraes, pedindo intervenção estadunidense para fazer isso, certo? Isso é um crime de lesa pátria, isso é um crime de, né, quando você tenta dissolver o STF, né, acabar com o STF de um país, isso é outro crime grave. Isso é o que o Erdogan fez na Hungria. Agora, o canalha do Eduardo Bananinha pede licença para ir para os Estados Unidos. Ora, ele não teve nenhum motivo pessoal para ir para os Estados Unidos. Ele não pode abandonar o mandato dele. Ele não pode tirar licença, não existe isso. A não ser que ele tivesse problemas de saúde ou alguma outra questão, mas a questão que ele abandonou não foi por interesse pessoal, foi por interesses políticos.
E é isso que o Glauber Braga vai falar nesse vídeo aqui. Não existe tirar licença para ficar conspirando contra a pátria em outro país. Gente, essa história de licença sem vencimentos do senhor Eduardo Bolsonaro não existe. Esse abandono do mandato de deputado federal fugindo da responsabilização. Ele é um conspirador golpista que tem que ser devidamente responsabilizado. E não se enganem, o pai e os dois irmãos vão tentar fazer a mesma coisa. A gente não pode deixar isso acontecer. Nós vamos tomar todas as medidas para que eles sejam devidamente responsabilizados. Exatamente. E todo mundo já entendeu, já sacou que os filhos do Bolsonaro vão fazer, e o Bolsonaro, melhor dizendo, o Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, vai pelo mesmo caminho da fuga. Estão dizendo que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para preparar a fuga do Bolsonaro, né? Sendo que ele não tem passaporte para fugir do país, mas ele pode ir se esconder, se exilar na embaixada estadunidense aqui no Brasil e de lá ir para os Estados Unidos. Bom, o PT ele pediu a apreensão do passaporte do Eduardo Bananinha e a PGR não aceitou. Falou que não tem motivo, que não tem investigação. Se eu estou falando da PGR, estou falando do STF também, né? Então não acatou esse pedido do PT, né? Agora, o pedido para Bolsonaro usar a tornozeleira eletrônica é necessário e é importante. Eduardo Bananinha já foi para os Estados Unidos e a justiça foi omissa. O STF, a PGR e a justiça brasileira foi omissa, porque Eduardo Bolsonaro está sendo investigado no inquérito contra a pátria, a nossa pátria, crime de lesa pátria, né? Então, deveria sim prender o Eduardo Bananinha, né, cautelosamente, e também botar a tornozeleira no Bolsonaro cautelosamente para não dar fuga. Mas agora já era. Agora Eduardo Bananinha já fugiu para os Estados Unidos e não tem como prender ele lá. Acabou. Não tem. O Alan dos Santos se deu bem, tá? Professor que fala para você que não existe esse negócio de fugir para os Estados Unidos que foge da justiça brasileira, existe sim. E isso aconteceu na prática, está acontecendo na prática. Eduardo Bolsonaro vai ser blindado pelo governo estadunidense e nada da justiça brasileira será alcançada ao Eduardo Bolsonaro. Ou seja, ele está blindado. Ele não tem como mais ser preso, mesmo se ele tiver uma investigação, um inquérito, mesmo se ele for... enfim, nada vai tirar o Bananinha lá dos Estados Unidos. E ele sim, ele abandonou o mandato dele. Ele não tirou licença, ele abandonou. Porque isso que o Bananinha fez é abandono. Agora, após o fracasso ao golpe de Estado, rejeição ao pedido de anistia e fuga para os Estados Unidos, Bananinha se abaixa para chorar fora da Câmara numa entrevista. Veja só. Ele queria o filho dele perto dele, cara. Pessoal, isso é lágrimas de crocodilo. Não tem que ter pena de um vagabundo golpista desse, né, que usa a camisa do brilhante Ustra, um torturador. Isso é um vagabundo, é um mentiroso que está clamando por direitos humanos, está indo lá tentar dar fuga ao pai Bolsonaro, desesperadamente pedindo ajuda do Trump, do governo dos Estados Unidos, né, parlamentares estadunidenses, etc. É um vagabundo. Não tem que ter pena de um vagabundo desse. Agora ficar chorando,
se fazendo de vítima. Agora é direitos humanos. Pô, atacou direitos humanos a vida inteira parlamentar, a vida inteira política, atacando os direitos humanos, né? E agora vem falar. É vagabundo mesmo. E o Bolsonaro, há pouco tempo, deu uma declaração dizendo que o Eduardo Bananinha está lá nos Estados Unidos para combater o nazismo aqui no Brasil. Olha só que falta de respeito, né? Comparar o que aconteceu, né, na época do bigodinho do alemão, né, com essa tal ditadura do judiciário, né? É ditadura do judiciário porque o judiciário está fazendo justiça pelos crimes que a família Bolsonaro e o próprio Bolsonaro cometeram durante todo esse tempo, né? Então isso é coisa de bandido. Pedir anistia antes do julgamento é o crime confesso, é coisa de bandido. Atacar o STF ou dissolver o STF, pedir sanções contra o Brasil é coisa de bandido, coisa de lesa pátria. Pessoal, quando o Bolsonaro fala que pede votos em troca de acabar com o Supremo Tribunal Federal, isso é um crime gravíssimo, né? Isso é um crime grave. A oposição, o PT, vai ter que entrar com pedido de prisão. E uma deputada ou uma senadora do PT, agora não estou lembrando, pediu prisão ao STF e à PGR, prisão ao Bolsonaro após ele discursar no palanque em Copacabana, né? Esse palanque que flopou, né? Foram 18 mil pessoas. E aí, como o evento flopa, o desespero aumenta ainda mais por parte do bolsonarismo. O deputado federal Rogério Correia acionou o Supremo Tribunal Federal para solicitar medidas que impeçam uma possível fuga de Jair Bolsonaro. A iniciativa ocorre após a confirmação de que Bananinha está nos Estados Unidos e seguirá no país articulando ações contra o Brasil. Alguém tem dúvidas que o Bolsonaro vai fugir? Alguém tem dúvidas que o Bolsonaro vai pelo mesmo caminho? E os filhos do Bolsonaro também, Carluxo e Flávio, também irão fugir para os Estados Unidos? É a mesma coisa. A justiça tem que agir. A justiça, o STF, o Supremo, a PGR, né, o Ministério Público, todo mundo tem que agir para evitar a fuga desses golpistas. O lugar de golpista é na cadeia, sem anistia. Olha o que Eduardo fala: aqui nos Estados Unidos eu poderia assumir um mandato parlamentar para representar minha nação, né? Ou melhor, aqui poderei focar em buscar justas punições a Alexandre de Moraes, né? E a Polícia Federal. Ele falou isso, o Eduardo Bolsonaro falou isso, que está indo lá para os Estados Unidos para buscar punições ao Alexandre de Moraes. Já não bastasse o Bolsonaro ter tramado um assassinato do Alexandre de Moraes. Olha, para mim, não está fazendo sentido, principalmente democrático, principalmente pelo rito o rito do devido processo legal, o rito das nossas instâncias, sabe? Tá na Constituição Federal prender esses vagabundos, tanto o Bolsonaro quanto os filhos, pelo crime de lesa pátria, pena capital, por traição à pátria, por tentar atacar e dissolver o STF, por pedir intervenção estadunidense contra o Brasil. Aí vem Bolsonaro falar que Eduardo foi lá para combater o nazifascismo no Brasil. Que coisa idiota, coisa imbecil, desonesta. O próprio Bolsonaro falava que admirava Hitler, né? Admirava o bigodinho do alemão. Falou que ele foi um grande estadista, grande pensador da guerra, etc.
né, que tirou foto lá com um cara vestido da coisa do SS, né? O ministro do Bolsonaro reproduzindo o texto de Goebbels com a musiquinha de Wagner no fundo, né? Totalmente nazi. Eduardo Bolsonaro lá junto com Steve Bannon fazendo Sieg Heil lá, né, junto com os nazistas. E depois vem falar que o Alexandre de Moraes, estão falando até de alexandrismo, né, que é uma ditadura, que é nazismo. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Isso é uma afronta. O bolsonarismo é isso. É latir, pagar de machão, de valentão, e depois chorar, depois conspirar contra o Brasil, depois recuar, fugir, se amedrontar, ter medo. São tudo bando de acovardados, golpistas, vagabundos. Aí vai o Magno Malte lá no palanque dizer que a gente vive uma ditadura comunista. Ditadura comunista. Que ditadura do judiciário é esse? Vocês têm que decidir se é uma ditadura comunista ou é do judiciário, né? Mas vocês são tontos, vocês são burros. Estou me referindo a essa Magno Malte e todos aqueles que subiram no palanque do Bolsonaro em Copacabana, né? O evento que flopou. Aí eu falo, para encerrar, que ditadura é essa que tem manifesto lá contra o STF em Copacabana, que você pode se manifestar à vontade? Que ditadura é essa onde o Zema pode fazer o que quiser lá em Minas Gerais, o Tarcísio pode fazer o que quiser e vem fazendo atrocidades em São Paulo? Que ditadura é essa onde você pode viajar para os Estados Unidos, conspirar contra o Brasil? Que ditadura é essa que você pode atacar o STF e não sofrer nada, ficar por isso mesmo, impune? Que ditadura é essa, agora me referindo ao Bananinha, que pode dar fuga a um criminoso de guerra e ficar por isso mesmo? Que pode ter discursos golpistas, né, contra o nosso processo eleitoral, contra a nossa democracia, o Estado de Direito, democrático de direito, contra a nossa soberania? Que ditadura é essa onde você pode pedir intervenção militar? Que ditadura é essa, né? Se ataca a democracia, etc. Ele tem as redes sociais dele, pode se expressar livremente. Que ditadura é essa, né? Vocês são um bando de mentirosos, os bolsonaristas, né? Então é isso. Eu sou o Scud. Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante para ajudar a gente a engajar, a crescer. Seu comentário será lido. É claro que vai ter uns bolsonaristas nos comentários falando M, né? E eu vou ficando por aqui. Por isso que eu falo para vocês: ajudem a financiar esse canal, se inscreva no canal, porque aqui eu sou o terror dos bolsonaristas. Os bolsonaristas fazem questão de vir no meu canal para comentar e me atacar. Eles não atacam com argumentos o contexto dos vídeos. Eles atacam a minha pessoa. Então eu consigo esmagar o bolsonarismo, fazer com que eles fiquem nervosos, né? Então isso é combatimento. Por isso que vocês têm que se inscrever nesse canal. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta, sem anistia para golpistas. Bolsonaro na cadeia. Já era para estar há muito tempo. Valeu, falou.